Bem-vindos novamente ao canal Imersão na História. Estão prontos para mais uma jornada histórica incrível? Então vamos voltar no tempo e embarcar na Guerra da Germânia, onde o Império Romano liderado pelo imperador Tibério Júlio César, enfrentou os poderosos povos germânicos. Essa batalha foi fabulosa. Vamos ver como Tibérios lutou para expandir o território romano e como os germânicos resistiram com unhas e dentes. Vamos viver essa aventura juntos, e sentir como se estivéssemos lá. Não percam nenhum detalhe inscrevendo-se no nosso canal, e acione o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E não se esqueçam também de deixar seu joinha para nos ajudar a crescer e continuar contando histórias incríveis para vocês. Vamos começar essa jornada agora! Antes de começar a retratar a história da Guerra Germânica, vamos conhecer resumidamente quem foi o imperador Tibérios. Tibérios nasceu em 42 a.C. e foi adotado por Augusto, seu pai adotivo, como seu sucessor. Ele passou boa parte de sua juventude e carreira militar lutando nas campanhas de Augusto, incluindo a Batalha de Actium contra Marco Antônio e Cleópatra. Após a morte de Augusto, Tibérios ascendeu ao trono e governou como imperador romano por 23 anos. Durante seu governo, ele liderou várias campanhas militares bem-sucedidas, incluindo a conquista da ilha de Rhodes e a supressão da rebelião dos povos germânicos na Germânia. Ele também implementou reformas administrativas e econômicas eficazes, mas sua reputação foi prejudicada por sua personalidade desconfiada e sua tendência a reprimir qualquer oposição ou dissidência. Apesar disso, ele foi considerado um governante eficaz e deixou o Império Romano em boa posição para seu sucessor, Calígula. Agora vamos à Guerra da Germânia, que foi considerada um dos maiores conflitos entre o Império Romano e os povos germânicos que habitavam a região atualmente conhecida como Alemanha. A batalha foi liderada pelo imperador Tibérios, que em meados do século I d.C. decidiu expandir o território romano para além do Reno. Os motivos que levaram Tibérios a iniciar a guerra foram variados. Um deles era a necessidade de novas terras para a população crescente do império, além da busca por novos recursos naturais e a intenção de mostrar a força do império para outras nações. Outro fator importante foi a ameaça constante de invasões bárbaras provenientes da Germânia, que colocavam em risco a segurança dos territórios romanos. Antes de iniciar a campanha, Tibérios se preparou cuidadosamente. Ele construiu uma série de fortificações ao longo do rio Reno, para proteger as fronteiras do império. Além disso, ele treinou e equipou suas tropas com as melhores armas e táticas disponíveis na época. Também buscou a aliança de outros povos germânicos que lhe seriam úteis na guerra, como os marcomanos e os quádios. Em 15 d.C., Tibérios iniciou a campanha invadindo o território germânico com um grande exército. Seu objetivo inicial era conquistar as terras ao longo do rio Albis e estabelecer uma linha defensiva ao longo do rio. Após algumas vitórias iniciais, Tibérios enfrentou a resistência dos povos germânicos, liderados pelos Caucos e os Teutões, que se uniram para expulsar os invasores romanos. Uma das principais estratégias utilizadas por Tibérios foi a construção de fortificações ao longo do rio. Isso permitiu que ele controlasse a região e impedisse as invasões bárbaras. Além disso, ele também estabeleceu um sistema de patrulhas ao longo do rio para monitorar a atividade inimiga. Outra tática importante foi a utilização de tropas leves e móveis, como as legiões auxiliares germânicas, que eram compostas por soldados germânicos recrutados pelos romanos. Essas tropas eram especialmente úteis na luta contra os inimigos germânicos, pois conheciam bem as terras e as táticas de combate dos povos da região. Outra batalha importante foi a conquista da cidade germânica de Vetera, que foi importante centro logístico e estratégico para os inimigos. Sua queda permitiu a Tibérios controlar a região e interromper as comunicações e suprimentos dos inimigos. Em geral, a campanha de Tibérios foi caracterizada pela determinação e habilidade estratégica, que permitiram a ele vencer os inimigos germânicos e expandir significativamente o território romano. Um dos principais líderes da resistência germânica foi o rei Arminius, um príncipe germânico que havia sido educado e treinado pelos romanos, mas que decidiu lutar contra eles.
Ele liderou uma rebelião contra os invasores romanos e conseguiu reunir vários povos germânicos para lutar juntos. Armínios e suas tropas foram responsáveis por algumas das maiores derrotas sofridas pelos romanos durante a guerra. Uma delas foi a Batalha das Selvas Teutonicas, onde ele surpreendeu e derrotou uma legião romana liderada pelo general Varus. Essa vitória foi um golpe duro para os romanos e mostrou a capacidade dos germânicos de resistir às forças invasoras. Os povos germânicos também se beneficiaram de seu conhecimento da região e seu hábito de lutar em unidade, o que lhes permitiu aproveitar ao máximo suas habilidades de combate e a geografia local a seu favor. Além disso, eles usaram táticas como emboscadas e ataques surpresa para surpreender as tropas romanas. Apesar das derrotas, os romanos continuaram a pressionar, e a guerra continuaria por mais alguns anos. No entanto, essa parte da história nos mostra como os povos germânicos, liderados por armínios, foram capazes de resistir às forças invasoras do Império Romano e causar sérios problemas para Tibérios e suas tropas. O fim da guerra foi marcado por uma série de acordos e tratados firmados entre os romanos e os germânicos. Muitos dos povos germânicos foram obrigados a pagar tributos e reconhecer a autoridade romana, enquanto outros foram permitidos a manter sua independência, desde que reconhecessem a sujeição ao império. As consequências da guerra foram significativas tanto para os romanos quanto para os germânicos. Para os romanos, a guerra permitiu a expansão do território e a obtenção de novos recursos naturais. Além disso, a vitória mostrou a força do império para outras nações e contribuiu para a estabilidade política e econômica do império. Para os povos germânicos, a guerra foi uma difícil adversidade. Muitos deles foram mortos ou capturados, e suas terras foram saqueadas e destruídas. Alguns povos foram obrigados a se mudar para outras áreas, enquanto outros foram subjugados e obrigados a pagar tributos. No entanto, alguns povos germânicos conseguiram manter sua independência e continuar a viver em suas terras ancestrais. A guerra também teve um impacto cultural significativo. Os germânicos foram expostos à cultura romana e muitos deles adotaram costumes e práticas romanas. Isso ajudou a criar uma fusão cultural entre os dois grupos, que continuaria a se desenvolver nos séculos seguintes. E é assim que se encerra a Guerra da Germânia. Uma batalha fabulosa que mostrou a determinação do Império Romano liderado por Tibérios em expandir seu território e os valentes esforços dos povos germânicos em resistir à invasão. Foi uma honra guiá-los nesta viagem histórica, e esperamos que tenham adquirido novos conhecimentos, e aproveitado o precioso conteúdo. E agora é hora de dizer adeus, mas não se preocupe, temos muitas outras histórias incríveis para contar no nosso canal Imersão na História. Então, inscreva-se agora mesmo, marque o sininho para receber novos vídeos e deixe aquele like para nos ajudar a continuar levando essas histórias incríveis para vocês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir. Até a próxima!